Vamos passar um pouquinho para frente. Como é que esses rumores se espalham? Porque se a gente conseguisse entender esse fenômeno, seria mais fácil. A moda lida muito com isso, né? Tá um fenômeno que a gente chama de cascata. De lá de cima das classes sociais, ou da grande qualidade, do grande preço, vem caindo para baixo. Basta você olhar, acontece lá o fenômeno todo ano, no tapete vermelho do Oscar, aquelas mulheres ou aqueles caras com grandes vestidos, grandes roupas de estilistas de prestígio. Logo depois, eles estão nos desfiles dessas pessoas, logo depois eles aparecem nas lojas de grife, grandes, caras, vão caindo para as lojas de departamentos, depois caem no uso comum que qualquer mortal como nós pode comprar. Esse fenômeno de tempo e de categorias basicamente se obedece em tudo. E ele tem 3 regras importantes. A primeira é a energia que você coloca, o quanto você está disposto financeiramente a colocar naquilo, mas também de energia pessoal, de recursos humanos, para que aquela notícia se espalhe. Quanto é que você vai conseguir incutir na cabeça do seu pessoal dentro da escola, dos seus funcionários, dos seus pais, da relevância que tem deles falarem com outras pessoas, das experiências boas que eles têm ou conter as experiências ruins que eles têm. Em segundo lugar, atentar para a credibilidade. Pessoas em quem a gente confia mais, a gente tende a ouvir mais. Isso é natural. Então, se eu tenho alguém em alta conta e essa pessoa me recomenda, por exemplo, ele é um grande leitor de livros e eu confio de que ele leia livros bons ou que ele assista a filmes interessantes, eu pergunto sempre para ele, porque confio nele. Se eu não confio, a tendência natural é, a pessoa me diz 1 ou 2 filmes, eu assisto, acho uma porcaria, não necessariamente são uma porcaria, simplesmente não batem com o que um e outro acham. Então acaba a credibilidade. Por fim, a relevância. Para cada um, existe uma relevância dependendo do momento. Se você quer entrar em determinados círculos de relacionamento, de amizade, nos quais não há o menor apelo para a área de educação, não adianta. Se não tem relevância para eles, esse tema não acontecerá. Tá certo? Se o tema for vestibular, se o tema é pré-escola, seja o que for. Então, essas 3 regras devem ser obedecidas para que você vá para frente melhor. Vamos seguir. Como é que os rumores começam a vender um produto? Aqui tem um exemplo que me pareceu muito interessante do próprio autor do livro. Esse autor diz o seguinte, ele estava passeando com a esposa numa vila pequena pela Europa, mais precisamente na Itália, e de repente observou o comportamento de uma pessoa. Essa menina sai de um café que está ao lado dessa imagem, não aparece na foto, e coloca uma cadeirinha de frente para esse arco e fica ali, lendo a revista, observando a paisagem. Pegou seu café e está ali. Imediatamente após, aparece mais uma pessoa, coloca a sua cadeirinha do lado, e mais uma outra. Eles estão ali observando o que acontece. Em geral, há um gráfico, né, uma curva, essa que a gente olha aí embaixo, das pessoas que primeiro tomam o risco de tentar o novo, aquelas que vão para a inovação. E aquelas que ficaram dentro do café, que nem aparecem na imagem, porque são aquelas que são muito conservadoras, esperam muita gente tomar o passo para daí elas darem o passo adiante. Então, muita gente aí, no teu ambiente escolar, toma rapidamente a dianteira e parte para uma novidade. Outros não. Outros resistem e demoram um tempão até adotar ou nunca adotarão. E essa proporção não muda muito como a gente vê nessa curva. Principalmente coisas que tenham riscos grandes, relevância. Imagina que se eu não tenho nenhuma relação com a produção de, sei lá, de computadores no mundo, essa notícia não vai me afetar em absolutamente nada. Agora, se na próxima segunda-feira eu estiver na mesa de cirurgia com um médico, eu vou querer saber tudo a respeito disso. Eu quero saber sobre essa informação. Se houver risco, para mim, há uma relevância maior e a curva obedece mais ou menos esse formato. Um pouquinho para frente, vamos ver lá, Lu? A gente tem uma certa pretensa, ilusão de uma pretensa linearidade. Então se eu fizer tudo isso que você está me falando, vai funcionar? Se eu fizer a campanha inteira pautada nos princípios de marketing tradicional, nos princípios de marketing boca a boca, de relacionamento, tudo vai funcionar? Nem sempre é assim, principalmente no marketing tradicional. Eu vou até dar um exemplo agora com um filme publicitário para isso. É um filme que circulou bastante por aí, vocês vão poder ver bem como é que funciona isso. É um filme que trata dessa não linearidade das coisas. Um quer vender, o outro quer comprar, mas o fato deles não se falarem dá até uma angústia. Né? Então vamos rodar lá, Lu, para eles?
Lu, acho que só precisa ligar o som. Acho que está sem o som lá. Acho que o microfone não deve estar ligado. Só clicar no centro dele. Isso. Então, não vejo a hora, rapaz, de comprar apartamento com o bônus que eu ganhei. Você tá procurando aonde, hein? No Itaim. Tô precisando vender aquele meu apartamento no Itaim. O teu apartamento é ótimo, você vai vender rapidinho. Tomara, vamos ver. Tem sempre alguém querendo o que você está vendendo. Ele só precisa saber. Classificados Folha. Mais leitores, mais negócios. Então, o que a gente percebe nesse anúncio, né? Tudo se faz direitinho. Ele diz que quer vender, o outro diz que quer comprar. Aparentemente vai aparecer um comprador, e de fato aparece. Está ali, às vezes, do teu lado. Mas como tem algumas coisas imponderáveis, né, essas pessoas não se relacionam, há um hiato entre elas. Elas podem até trabalhar no mesmo prédio, se cruzar todo dia, mas não tem relacionamento. Não funcionou o fenômeno do boca a boca. Provavelmente no café ali, um conhece o outro, que conhece aquele que está precisando, aconteceria esse fenômeno. Então há uma necessidade de que você provoque esse fenômeno, porque mesmo que você anuncie, às vezes não vai funcionar. Claro que aqui a propaganda é de anúncio, então eles estão imaginando que vai funcionar. Depois tem uma questão importante, que é influenciar aqueles que são influentes, como a gente falou antes, que são em média 10 a 15%. Então não é tanta gente se você pensar no universo escolar. Não estamos falando de um grupo tão grande. Se você está numa escola que tem 500 alunos, 2.000 alunos, o número absoluto que você tira disso, de 10, 15%, não é tão difícil de identificar ou tão difícil de trabalhar. Mas uma coisa muito importante, é interessante que você trabalhe essas pessoas influentes tanto na sua escola como no meio educacional. Se alguém no teu meio fala a respeito, então as pessoas têm uma tendência a escutar. Essa coisa de dizer assim, né, se eu falar sobre mim mesmo, tem um certo poder. Se outro falar sobre mim, tem um poder muito maior. E é isso que a gente deveria fazer, principalmente quando ele é um centro de atenção em rede especializado, alguém que é escutado. Eu vou inclusive deixar para vocês, depois as pessoas vão passar para vocês no vídeo um endereço de e-mail, vocês vão ter, vocês podem requisitar alguns exercícios adicionais que eu vou passar, que eu estou chamando aqui de anexos. Basicamente são exercícios que vocês sozinhos vão poder fazer na sua relação aí na escola mesmo, né? Então, para você entender um pouco como é que os rumores se espalham, vocês podem receber isso solicitando por e-mail. São perguntas do tipo, por intermédio de quem seus clientes costumam ouvir falar do teu produto, do teu serviço? Isso ajuda a identificar quem são eles. O que as pessoas dizem quando elas recomendam o teu produto? Com que rapidez se espalham essas informações? Quem são esses centros de atenção em rede? Onde é que as informações encontram bloqueios e não fluem adiante? Em quantas fontes de informação o teu cliente confia para poder se fiar na informação? Quais são essas fontes mais importantes? Quais são outros tipos de informação que se espalham por meio dessas mesmas redes que você poderia pegar uma carona? Então, exemplos como esse são exercícios que você pode se auto-praticar aí na tua instituição, que vão te dar a identificação de quem são, como trabalhar com esse centro de atenção em rede.